Hello, sexto ano. How are you? Fine? Yes? Let's start the class number 4. Please open your books, page 116. This. Let's practice about preposition. Very easy. Very nice. Então, aqui, ó, look at the map and fill the blanks. Use on, next to, between and in front of, tá? Então, quando que eu uso cada um? O on é quando eu quero falar sobre ruas, avenidas, né? Que eu estou sobre, nós usamos o on. Next to, quando está ao lado. Between, entre duas coisas, tá? Está entre o parque e o hospital, por exemplo. E o in front of, em frente de, tudo bem? Então, o que vocês vão fazer nesse exercício? Você vai olhar o mapa e você vai colocar as prepositions. The bank is, aí localiza o bank, the cinema and the supermarket. Depois, the hotel is George Street, lembrando que street é rua. Depois, the bank is, parará, the bookstore, localiza ali. The school is, parará, the library. The shopping mall and the library are, parará, on street. Street aí de novo. Depois, number 5. Based on the text, choose the correct alternative. Aquele texto falando das cidades que são mais velhas, né? Então, qual que é a alternativa correta aí para você assinalar? Very good, guys. Depois, ó, next page, nós vamos fazer os checkpoint. Aqui o checkpoint vamos lá, number 1. What is the question to the following answer? They visit museums when they travel? E aí? Qual é a questão para a seguinte resposta, né? Então aqui, ó, they visit museum when they travel. Você visita museus quando você viaja? E aí? When do they travel? How big are the museums? What do they do when they travel? Why do they visit museum when they travel? How do they visit museum when they travel? Tá? Então, qual que é a que combina mais com a pergunta original? Tem o mesmo sentido. Number 2, fill in the blanks with questions word, then match each question with the correct answers, tá? Então, aqui, ó, você vai ter que colocar se é why, se é who, se é how ou se é where. Lembra do double H questions? Tá? Então, você colocou aqui, você vai observar qual é a resposta. Então, primeiro, ó, Parará is Sam going to the hospital? Tô perguntando sobre a pessoa foi para o hospital, então eu quero saber a razão. Quando eu quero saber a razão, eu uso o quê? Why, né? Vou fazer o primeiro aí com vocês. Why is Sam going to the hospital? Por que ele está indo para o hospital? Quando eu tenho why, automaticamente na minha resposta eu vou usar o because. Localiza qual é o because e assinala. E a partir daí vocês fazem o restante. Tudo bem? Number 3. Which sentence does not have a mistake? Aqui nós temos 5 questões. 4 delas têm algo errado em relação à gramática. Somente uma está correta, tá? Então, você observa, leia com atenção, referente a comparativo, referente a tudo que nós aprendemos nessa unidade. E aí, você observa qual que é a correta. Number 4, nós temos 3 places, né? 3 lugares aí que são o quê? Pontos turísticos. Você vai colocar o número de cada um. Big Ben, Egypt and Leaning Tower of Pisa. E depois você vai colocar o número correspondente ao país onde estão esses monumentos. Number 5, write true or false, tá? Então, você vai ler aqui de acordo com o texto que nós lemos sobre Atenas, sobre Damasco e vai colocar true or false. E por último, nós vamos fazer o nosso mind map, tá? Então, vocês coloquem aí para a gente discutir no chat. Então, City Facilities and History, tá? Então, é lá no começo da unidade, nós falamos sobre as cidades, né? City Facilities and History. O que nós aprendemos sobre isso aqui?
nós aprendemos sobre o quê? What is the name of your city? Falar sobre o nome da cidade. What does it have that name? Por que ele tem esse nome, tá? Então, são informações sobre as cidades, ok? Question words. Quais são os question words? Todos aqueles double H. Why, where, what, when. E aí nós temos o quê? O how big e o how old também, tá? Depois, prepositions, já temos os prepositions aqui. E comparative versus superlative. O que é um comparativo e o que é um superlativo, tá? Então, coloquem aí pra gente discutir lá no chat para eu ver o que vocês entenderam sobre essa unidade. Thank you so much. See you in the next class. Bye bye, guys.